Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Meireles, eu sou radiologista torácico. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, em parceria com colegas e amigos, para mais uma sessão organizada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com o apoio da AXE, Boehringer, Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi e Vertex. Hoje eu terei aqui a companhia dos meus amigos médicos radiologistas, a Isabela Silva Milha, radiologista torácica, com doutorado em radiologia clínica na Unifesp, um fellowship em radiologia torácica em Vancouver, no Canadá. Ela é gestora técnico-científica e de inovação em radiologia e membro do Conselho Administrativo da Clínica AMO, Assistência Multidisciplinar em Oncologia, em Salvador, na Bahia. Também tenho o prazer de estar aqui com a Rosana Souza Rodrigues, que é médica radiologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Hospital Copa d'Or, e é coordenadora de pesquisa em imagem do Instituto d'Or. Dr. Pedro Paulo Torres, também radiologista torácico, com mestrado em radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico radiologista torácico do Grupo Multidisciplinar de Doenças Difusas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, da Clínica Multimagem e do Hospital Orion. E, por fim, Gilberto Zaff, que é professor adjunto do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e também radiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Centro Diagnóstico Fleury, aqui em São Paulo. Eu gostaria de convidar, primeiramente, a Isabela para abordar o primeiro tema. Isabela falará muito sobre a reavaliação do papel da tomografia de tórax e dos demais exames de imagem na avaliação do paciente com Covid-19. Irá abordar também a variação interobservador entre os modelos de probabilidade diagnóstica de diversas sociedades, a quantificação visual e automatizada dos achados pulmonares da tomografia computadorizada e, por fim, um tópico muito importante, que é a correlação entre padrões tomográficos e desfecho. Eu passo agora, então, a palavra para a Isabela. Isabela, muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui num evento em que eu tive a oportunidade de reencontrar vários amigos, tá? Vou começar o compartilhamento da minha tela, acredito que vocês já estão vendo. Tudo ok? Bom, então, vai ser uma apresentação rápida, né? Me deram pouco tempo, né? Mas é exatamente isso que eu vou falar. Eu vou falar, na verdade, de algo que, depois de um ano, o que realmente, quando que a gente deve pedir a tomografia de tórax? Qual é a real indicação, tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal, porque depois de mais de um ano, continuo fazendo tomografia num número desnecessário, tá? Sobretudo no Brasil. E fazer algumas correlações de padrões tomográficos e, obviamente, interagir um pouco aqui com vocês para falar de variação interobservador, de probabilidade diagnóstica e um pouco de quantificação visual. Recomendo esse artigo que foi publicado recentemente de revisão, tá? Que é justamente sobre o tema que nós estamos falando. Essa foi a primeira tomografia que eu vi da Covid-19, foi em 18 de janeiro de 2020, foi enviada por um ex-fellow que estava lá em Wuhan. Obviamente, quando você olha, parece um padrão muito peculiar, tá? E o cenário era muito assustador, continua sendo assustador, tá? Mas depois nós vimos que em todo mundo, né, era um padrão semelhante, e depois vamos observando que existem alguns detalhes da doença, tá? Depende muito da fase que você está vendo. Então, aquela primeira imagem, um vidro fosco arredondado, depois de um certo tempo ela vai mudando. E vários artigos mostraram isso em 2020. Então, nós interpretamos a tomografia de acordo com a fase da doença. E eu acho que todos vocês viram casos semelhantes como esses: vidro fosco puro, vidro fosco com pavimentação em mosaico, consolidação franca, algo que lembra a pneumonia e organização, tá? Isso não mudou, mas acho que isso está muito claro para a gente agora qual é o padrão mais comum da COVID, assim como que padrões são considerados atípicos ou até mesmo indeterminados, em que você não exclui a doença. Mas acho que está muito claro para a gente também que
apesar de que esses padrões, que todos vocês viram padrões semelhantes em qualquer lugar do mundo, ele é altamente sugestivo, sobretudo numa região de alta prevalência. O valor preditivo positivo elevado aqui é muito grande, mas existe um diferencial. Como existe um diferencial, e diferencial com outras infecções virais, com pneumocistose, toxicidade medicamentosa, no contexto oncológico, isso é muito crítico, porque a COVID-19 vai ter um padrão tomográfico idêntico, tá, de uma toxicidade medicamentosa. Pacientes que apresentam um quadro agudo de uma doença difusa, que na verdade estão manifestando a doença do tecido conectivo, vasculite. Então, sendo assim, a tomografia ela é importante, mas de forma alguma ela é específica para a COVID-19. Um outro aspecto importante também de mostrar aqui, eu acho que é importante mostrar esse artigo, mostrar esse gráfico. Eu sei que vocês estão cansados de ver esse gráfico, mas é uma doença que tem fases. Mas o mais interessante desse artigo é que, no início, a tomo ela pode ser normal. Então, nós temos que saber quando pedir a tomografia. Apesar de que o paciente tem tosse e febre, RT-PCR negativo, todo mundo está pensando que ele tem COVID, ele é diabético, ele é hipertenso, mas está no início da doença. Então, a probabilidade de ela ter uma tomografia normal é grande. Isso pode acontecer em até 50% dos pacientes. Então, não devemos pedir tomografia precocemente. Devemos saber quando pedir. Ter o tempo exato também de pedir, porque senão nós vamos fazer tomografias seriadas. O mesmo paciente, obviamente, ele piora, ele passa agora a ter um RT-PCR positivo, que é um outro dilema, né? Eu acredito que, no caso de Wuhan, em certas regiões, dá para se entender o desespero de você não ter um RT-PCR disponível ou algo que pudesse confirmar, e como é que você iria isolar o paciente? A tomografia estava ali. Porém, isso também aumentava o risco de contaminação no departamento. Vários trabalhadores de saúde morreram, tá? Médicos, técnicos. Então, eu acho que agora a gente pode respirar fundo e controlar a ansiedade. Tá? No início, os médicos não tinham nada e estavam ali o tomógrafo, queria dizer que tem algo. Mas você pode ter um paciente com COVID e com a tomografia normal. Tá bom? Bom, o que eu não vi na COVID, como todos vocês, foi aquela consolidação típica de né, pneumonia bacteriana, avoembrotamento, escavação, às vezes os nódulos centrolobulares focais de uma pneumonia viral, influenza, e um caso 4, né, típico de edema pulmonar. Espessamento septal, vidro fosco e derrame. O RCNA, junto com o STR e o American College, eles tentou arrumar isso, né? Então, publicou em março de 2020 uma classificação que tem uma excelente concordância entre observadores. Nós avaliamos isso em 300 pacientes, só radiologista torácico. Obviamente, tivemos uma excelente concordância. Depois veio o CORRADES, que é muito interessante, demora um pouco mais de você entender, mas tem uma acurácia muito interessante quando você avalia os dados do CORRADES, é que quando você usa um score maior que 4, tá? Você pode pelo menos, olha, se o CORRADES é maior que 4, você pode pelo menos colocar esse paciente em isolamento, tá? E, obviamente, você pode usar, assim como do RCNA, com o não radiologista torácico. Um outro aspecto bem interessante aqui que eu acho que vale a pena pontuar é como a gente quantificar e como a gente avaliar a extensão dos achados da COVID-19. Eu acho que seria muito interessante se todo mundo pudesse usar um software, mas isso não é a realidade, eu não tenho. Aqui em Vancouver General Hospital eu não tenho, tá? Mas eles vão ajudar bastante, eles são mais precisos e são mais reprodutíveis, então eu acredito nisso. O que se faz de mais prático é uma avaliação qualitativa, mínima, moderada, extensa, mas você pode ir um pouquinho mais além, pensando num pouco de severidade, de gravidade com o score. Alguns artigos mostraram isso, em que a gente avalia envolvimento por lobos pulmonares, quantifica, em que cada lobo você pode de 0 a 5, você soma esse score, e isso dá informação importante que você vai dizer, bom, se eu tenho um paciente que tem um score maior que 10, é melhor que esse paciente seja hospitalizado. E se é um paciente que tem um score maior que 17, a probabilidade de fatalidade é muito grande. Então, isso pode ajudar, mas merece ainda mais estudos.
E outra coisa também é que se você tem um score muito baixo, tipo abaixo de 3, esse paciente pode não precisar de internamento, tá? Esse é um caso, por exemplo, uma paciente diabética, ela tem fatores de risco, ela é hipertensa, tá? Mas o score dela foi 12. Essa paciente vai para ela foi internada, ela progrediu, a gente sabia que ela ia progredir, fez um padrão BUP, isso é normal acontecer, a doença progride, e ela teve, então, uma recuperação ainda com achados que é normal e que vai ser pauta de outro assunto. E vou finalizar com esse caso para poder mostrar quando que a gente realmente deve lançar a mão da radiografia, tá? E aqui, tanto a inteligência artificial pode ajudar em dizer qual o percentual de achado e o prognóstico, mas ainda não estabeleceu muito bem isso. Mas eu acho que numa gestante de 33 anos, com 33 semanas, você faz o raio-x, tem achado, ela piora, tá? Ela faz um dano alveolar difuso, a gente passou a ver isso, né, mais com, né, as novas variantes. No início era muito mais BUP, muita gente jovem com dano alveolar difuso, ela piora. É importante fazer a tomografia, ela vai para o ECMO, tá? No ECMO, depois de algum tempo, ela faz a embolia pulmonar, que está aqui é a cânula, e aqui está a embolia pulmonar. Ela complica, ela continua tendo hemoptise, mesmo depois de ter tirado o anticoagulante. Você está no centro em que você faz embolização, localizada, direcionada, e mesmo assim a paciente, depois de um tempo, melhora, ainda está no ECMO com a tomografia de ontem, que estava trazendo para a gente discutir, e tem uma lesão escavada. E aqui essa lesão escavada não é da Covid, isso aqui é complicação, é um infarto, tá? Que escavou. Então, aqui, essa indicação precisa do papel da tomografia, de avaliar complicações da doença, do tratamento, tá? E em situações em que a gente percebe que realmente vai mudar conduta. Eu acho que poder quantificar a doença de uma forma mais precisa, para poder dizer para o colega qual é aquele paciente que ele deve internar ou intervir, a gente precisa avançar nisso. Estamos num bom caminho, tá? E aí eu vou deixar bastante agora aqui para poder a gente discutir no momento de dúvidas com vocês. É isso, obrigada. Isabela, excelente, muito obrigado. Eu gostaria de reforçar para todos aqueles que estão nos assistindo para enviarem suas perguntas, tá? Nós temos uma ferramenta aqui, o Q&A, né, o que fica embaixo, na barra inferior da tela. Vocês podem encaminhar as suas perguntas e, ao final das 4 apresentações, nós faremos aqui uma troca de experiências entre os apresentadores. Eu tenho o prazer agora de dar seguimento, depois da apresentação da Isabela, convidando o Dr. Gilberto Zarf, que é o próximo palestrante, falando sobre outros temas muito importantes também que aprendemos depois de um ano de Covid. O envolvimento cardiovascular na Covid-19, os principais padrões morfológicos nos exames de imagem e, por fim, acho que um tópico muito interessante para todos aqueles que nos assistem, quais exames devem ser solicitados para pacientes com suspeita de envolvimento cardiovascular. Giba, é com você. Joé, Gustavo, obrigado pelo convite. Eu vou começar mostrando um caso. Gozado, ele não está avançando por algum motivo. Então, um indivíduo de 24 anos, esse é um caso real, ele não é biônico, eu não montei ele, não. Indivíduo de 24 anos, sexo masculino, ele se apresentou com dor precordial, com irradiação para o membro superior esquerdo, com sudorese, náuseas, há menos de 12 horas. Na história pregressa, ele tinha sintomas gripais há 3 dias, naquele momento não havia diagnóstico de Covid, sem antecedentes pessoais, a mãe dele teve um infarto agudo do miocárdio aos 54 anos. No eletro de admissão para dor torácica, ele tinha um supra-ST difuso na parede anterior e foram feitas as hipóteses de infarto agudo do miocárdio ou miocardite. Foi realizado um CAT de urgência, e esse é o CAT dele. Foi considerado, do ponto de vista das artérias, como normal. Também era relatada uma alteração de contratilidade. E 2 dias depois foi feita a ressonância, e aí eu deixei separadas as imagens para vocês. Isso é o eixo curto,
Então, eu tenho o ventrículo esquerdo na diástole, na sístole, aqui aparentemente uma boa contratilidade. Imagem de T2, a gente vê edema, o branquinho aqui é edema. E eu tenho, na imagem depois do contraste, técnica do realce tardio, um realce epicárdico. A gente vê que a região do meso e do endocárdio estão pretinhas, e o branquinho está restrito ao epicárdio. Esse é um realce de padrão não isquêmico. Estou apontando aqui para vocês. O mesmo paciente no 4 câmaras, então diástole e sístole, uma boa contração. E a gente vê as áreas de realce epicárdico. Novamente, isso, para quem está acostumado a ver, é um padrão não isquêmico. E a gente sabia, ele tinha um CAT mostrando. E dessa maneira também uma outra incidência, diástole e sístole, e realce tardio de padrão não isquêmico, ajudando a gente a confirmar o diagnóstico de miocardite. Então, a gente tem os critérios revisados em 2018, em que a gente tem que ter um elemento em T2, mostrando edema, e isso eu mostrei para vocês naquela imagem que a gente vê branquinho, também pode ser alcançado com uma técnica de mapa paramétrico. Eu não quero entrar nesse assunto que é muito específico. E a gente também tem que ter um critério baseado em T1, que eu mostrei para vocês, foi o realce tardio daquele caso. Então, 2 critérios, um baseado em T1, um baseado em T2, fecham um diagnóstico de miocardite. Bom, vocês estão sabendo melhor que eu, o vírus ele se liga às células pelo receptor da ECA2, e a gente vai ter expressão desses receptores nos pulmões, vasos de coração e no trato gastrointestinal. Então, são os locais onde a gente também vai ter dano e sintomas. Vários fatores de risco que são conhecidos para maior mortalidade pelo COVID também são fatores de risco cardiovasculares. E a gente sabe que os pacientes que têm alterações, que têm doença cardíaca, têm maior risco de morte comparado com aqueles pacientes que não têm doença cardíaca. Então, em um certo aspecto, as coisas se misturam. Também é bem documentado na literatura a associação entre lesão miocárdica e COVID-19. Então, pacientes normalmente com perfil de maior gravidade, mais velhos, mais comorbidades, maior taxa de ventilação mecânica, e esses pacientes são aqueles que têm troponina alterada na admissão, comprovando a lesão miocárdica. Também uma associação entre a alteração da troponina e maior quantidade de arritmias. Então, o vírus ele ataca múltiplos sistemas no coração. A gente tem palpitação, síncope, hipotensão. No começo, a gente achava que ia ter muita síndrome coronariana aguda, baseado em outras viroses, e isso a gente não viu acontecer de fato, mas a gente viu muita arritmia, miocardite e pericardite. Esses são os 3 carros-chefe. A gente ainda não tem visto um número elevado de insuficiências cardíacas. Vários mecanismos postulados, inicialmente achava-se que pela invasão direta do vírus, o papel da hipoxemia, a tempestade de citocinas, o distúrbio inflamatório, alteração do sistema da ECA2, aumento do tônus simpático, reações do ponto de vista imunológico e até alteração da microbiota eram aventados como alterações que poderiam levar a eventos cardiovasculares. O importante aqui é que a alteração no coração, ela acontece no estágio um pouquinho mais posterior. Então, a gente tem a infecção precoce, as alterações pulmonares, e o acometimento cardíaco, normalmente, ele não é precoce, a gente pensa nele um pouquinho para frente. Isso tem implicações em relação também a como investigar isso. Então, do ponto de vista de imagem, a angiotomo de coronárias, na prática, o que a gente usa é para, quando a gente tem um caso em que a gente suspeita de síndrome coronariana aguda, um indivíduo de baixo risco, no máximo intermediário, eu poderia tentar usar angiotomo no lugar de um CAT para falar essas coronárias são normais, então a probabilidade do problema ser uma síndrome coronariana aguda é muito baixa. E do ponto de vista da ressonância, a gente o que tem feito é basicamente avaliar pesquisa de miocardite e pericardite, frequentemente em pacientes que têm uma nova arritmia ou que têm dor torácica, e a gente suspeita de miocardite pelo COVID. Então,
Como eu falei, vários mecanismos postulados. Em geral, um dos ramos seria a inflamação extensa, lesão miocárdica, alterações imunes levando a miocardite, possivelmente a insuficiência cardíaca. A gente não tem visto muito isso, mas a gente tem visto muito arritmia, e essa tem sido uma causa frequente de pedido de exames. Então, a miocardite não é diferente das outras que vocês estão acostumados, e como eu falei, a angiotomo, nesse sentido, pode descartar a doença coronariana aguda, e a ressonância pode ajudar a confirmar a alteração miocárdica. Esse é o papel delas, desses exames. Então, aqui um exemplo, esse publicado, o que eles fizeram? As alterações nos exames de imagem, no eletro, a gente tem aqui o padrão da COVID na tomografia, a angiotomo descartando lesão, edema na imagem em T2, realce tardio na imagem mostrando a lesão miocárdica, hiperemia em imagens precoces, que também é uma outra técnica que a gente pode usar, e medidas nos mapas T1 e T2, que também podem comprovar a alteração do miocárdio. Então, a gente lança mão da tomografia para mostrar coronários normais, ou pelo menos sem lesões importantes, e a ressonância para mostrar a lesão miocárdica. Eu vou mostrar 2 artigos que eu acho que são interessantes, porque levantaram muita discussão. Um deles do ano passado, 100 pacientes recuperados de Covid-19, desses 100, 33 tinham sido hospitalizados, 2 tinham tido ventilação mecânica, os outros eram de menor gravidade. E eles reportam 78 pacientes tiveram ao menos uma alteração na ressonância. Vejam, 78% de pacientes com alguma alteração, e 32 deles, ou 32%, com realce tardio. Números brutais. Tivemos vários estudos mostrando incidências variáveis, mas eu quero colocar o outro lado do espectro. 3.018 atletas testados, se eu não me engano, a amostra total era de 19 mil atletas, 3.018 eram positivos para Covid-19, a maior parte deles eram assintomáticos ou tiveram quadro leve, e 0,7% deles tiveram acometimento cardíaco. Isso pela ressonância. E o rendimento da ressonância era melhor para pacientes que eram sintomáticos ou tinham alteração no eletro, eco ou troponina. Esse era um artigo interessante porque uma parte dos pacientes, ao redor de 200 deles, fizeram ressonância aleatoriamente. E os outros só fizeram quando tinham alteração em um dos outros exames ou sintoma. Então, uma incidência muito baixa, e a incidência, o rendimento do exame era melhor quando se tinha ou sintoma ou alteração de algum outro exame. Isso levou até a publicação de uma carta, vários médicos a diversas sociedades, vários médicos signatários dessa carta, em que eles colocam bem claramente que as implicações em longo prazo dos achados da ressonância em relação à lesão miocárdica e em relação à morbidade e mortalidade eram desconhecidos. Eles se colocavam contra testar com baixo rendimento, e eles desencorajavam o rastreamento de alterações miocárdicas para o público geral de maneira aleatória. E aí eu tenho aqui um consenso, mas aí para atletas competitivos, mas eu acho que de uma certa maneira a gente consegue extrapolar que eles colocam que a indicação para ressonância vai estar em indivíduos que tenham sintomas limitantes, troponina alterada, em 2 amostras acima do percentil 99, alterações novas ou em modificação do eletro, outras alterações do eletro como batimentos ectópicos complexos ou arritmias ventriculares, alterações de contratilidade no eco, a alteração da contratilidade no eco também, alterações segmentares. Então, vejam, tem uma série de situações que tenham que comprovar que ou por sintomas ou por algum exame a gente está tendo alguma alteração cardíaca para se sugerir uma ressonância. E o que eles colocam claramente, prognóstico de longo prazo das anormalidades vistas na ressonância ainda é desconhecido. O realce tardio, a gente sabe que ele indica pior prognóstico em uma série de situações que não COVID, então o potencial de encontrar realce tardio e isso implicar num pior prognóstico é real.
E como eu falei para vocês, já que as alterações cardíacas elas não são precoces, não se deveria fazer ressonância cardíaca com menos de 10 dias do diagnóstico. Vários dos trabalhos que a gente vê, eles têm 3 meses do diagnóstico. Então, não considerar ressonância numa fase muito precoce. Como conclusão, eu deixo aqui que eu gostaria que vocês lembrassem. As complicações cardíacas, onde a imagem tem maior atuação, são a lesão miocárdica com o aspecto de miocardite. Aí a gente vai avaliar pela ressonância e não antes de 10 dias do quadro. Em geral, a gente não gosta e tenta de tudo para não fazer o exame com o paciente ainda disseminando o vírus, então a gente espera já numa fase de recuperação. Melhor rendimento quando a gente faz isso em indivíduos sintomáticos ou que tenham alteração do eletro, eco, tropo. E a tomografia, ela pode ajudar para afastar lesão obstrutiva coronariana. Existe uma discussão, como eu mostrei para vocês, a respeito da real incidência de alterações miocárdicas. Então, eu não acho que seja 70% ou 8%, mas talvez também não seja 0,7%. E os efeitos de longo prazo, como eu falei, ainda são desconhecidos, mas a presença do realce tardio tem um potencial de indicar para a gente um futuro pior prognóstico. E o que a gente teme é que a gente vai ter uma onda de indivíduos com insuficiência cardíaca no pós-Covid, numa evolução mais tardia, mas isso hoje ninguém pode dizer. Então, esse é um campo que a gente está aprendendo e que a gente vai ter que viver essa história para entender de fato qual o significado de tudo isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Giba, muito obrigado. Eu agradeço a você também pela ótima apresentação. Então, eu gostaria agora vou deixar as perguntas para o final, já estou recebendo algumas perguntas aqui e as farei para os 4 palestrantes no final. Eu tenho o prazer agora de convidar o Dr. Pedro Paulo Torres, também meu amigo radiologista torácico, para falar sobre um tema que tem despertado várias dúvidas do momento e também inquietações em todos nós, que é a avaliação pós-Covid. Então, o que nós aprendemos após um ano de pandemia em relação ao emprego dos métodos de imagem no paciente que teve Covid. Então, quais são os padrões de imagem? Existem preditores para fibrose? Como deve ser o segmento evolutivo? Eu passo para o Pedro abordar esse tema e, de novo, mandem suas perguntas por aqui para que a gente faça uma discussão no final. Pedro, é com você. Obrigado, Gustavo. Parabéns aos que me precederam, ótimas apresentações. Bom, então, vou começar com um caso clínico, né, absolutamente corriqueiro de todo mundo. Bom, a gente vê um paciente que já chega no hospital, né, com uma radiografia de tórax com alterações extensas, né, a gente vê opacidades esparsas, bilaterais, presta atenção nas datas, né, para a gente ver os marcadores, os marcos aí das evoluções da imagem. Bom, essa é a primeira tomografia, né, o paciente já com um padrão de dano alveolar difuso, um vidro fusco difuso bilateral, um degradê com consolidações pendentes, um aspecto que para o radiologista favorece repercussões de dano alveolar difuso, né? Percebam, o paciente já tem aqui também elementos de barotrauma, etc. Bom, esse paciente, após 17 dias dessa tomografia, a gente percebe que a gente ainda tem aquele elemento de dano alveolar difuso, agora já mostrando sinais de uma fase já mais de organização, pelo menos proliferativa. A gente vê que há bronquiectasias esparsas, os elementos reticulares começam a aparecer mais evidentes. O paciente já no ambiente estro, já tinha recebido alta, agora com 2 meses e meio de avaliação, 2 meses e meio daquela primeira tomografia, né, as opacidades reticulares muito evidentes, paciente com muita dilatação brônquica, né, a gente percebe lesões que têm cara de lesão irreversível, ainda mantendo um vidro fosco extenso. E embora a gente veja bastante alterações evolutivas aí dessa para essa tomografia, agora o paciente, após o segundo mês e meio, aí com 3 meses e meio daquela primeira tomografia, a gente vê que as alterações reduziram em densidade, mas estão mais ou menos semelhantes. Então, percebam como a evolução é dramática, né, desses quadros de dano alveolar difuso, nesse caso, né, especificamente por Covid, né, acho sempre interessante essa reformatação que a gente faz para pegar os pixels de menos intensidade. Sempre me chama a atenção muito o comportamento da via aérea, né? Isso dá uma pista indireta para nós de como essa via aérea, o que está por trás do parênquima pulmonar, né? Na verdade, repercussões aí provavelmente da fase proliferativa e fibrótica do dano alveolar difuso, e aqui a consequência, o paciente altamente sintomático, função pulmonar restritiva, troca gasosa intensamente prejudicada aqui com a difusão de 36%, tá?
Bom, então quais elementos histopatológicos da fase aguda estão presentes, né? A gente viu membrana hialina, né, numa fase mais precoce, elementos de pneumonia e organização, também elementos histopatológicos com padrão de AFOP, aqui com bolas de fibrina, elementos de lesão microvascular, né? A gente vê aqui microinfartos hemorrágicos, esse material super bonito aqui do Dr. Alexandre Fabro, publicado nesse artigo aqui. A gente tem vários elementos inflamatórios e vasculares implicados nessas fases, na fase aguda da doença. Além disso, se a gente for pensar na imagem pós-Covid, esquecendo o elemento intersticial, a gente tem várias alterações que podem levar a sequelas, né, entre alterações persistentes, né? Então, a gente vê aqui padrão de dano alveolar difuso, pneumonia e organização, lesões pela ventilação mecânica, aqui com um barotrauma extenso, repercussões de tromboembolismo pulmonar e infecções secundárias, né? O fato é que tudo isso que a gente está vendo já era conhecido já há muito tempo, que é o padrão de evolução, pelo menos o elemento intersticial, né, já publicado há muito tempo nos artigos na literatura sobre dano alveolar difuso, né? Então, boa parte dessas alterações persistentes que a gente vê, provavelmente elas estão relacionadas ao que houve de dano alveolar difuso, de elementos inflamatórios no parênquima pulmonar, né? Então, o que habitualmente acontece? Os elementos da fase quente da doença, que são vidro fosco e consolidação, progressivamente em uma fase de organização proliferativa, fibrótica, em que as membranas hialinas vão desaparecendo, o edema intersticial desaparece, a gente começa a ter elementos de organização, né, de fibrose mais madura, e na tomografia vai ganhar lugar as opacidades reticulares, bronquiectasias de tração e distorção arquitetural, que em conjunto a gente descreve no laudo como elementos de cronicidade. Não significa que eles vão ser irreversíveis. Os trabalhos mostram, então, que já precocemente opacidades reticulares acabam aparecendo, né? A gente vê isso precocemente, né, na doença. Uma dúvida, assim, de todo mundo esperando muito por esses trabalhos da literatura, como evolui, né, a doença. Então, esse foi um primeiro artigo muito comentado, né, de 6 meses de evolução. A gente vê aqui que 62 pacientes, esses pacientes foram pacientes que ficaram graves, né? A gente vê que 62% desses pacientes tinham alterações residuais na imagem, sendo que o artigo traz que essas alterações semelhantes à fibrose estavam presentes em até 35% dos pacientes, e os demais elementos em 27%, né? Só 38% dos pacientes tinham resolução completa, né? Vários fatores associados, internação hospitalar, dano alveolar difuso, ventilação não invasiva, alto score tomográfico, né, etc. E esse estudo aqui é um estudo que chama atenção porque ele pegou indivíduos que não sofreram ventilação mecânica. Ainda assim, a gente teve 24% de alterações radiológicas residuais em 12 meses de doença, né? Então, a gente vê aqui que o pico de alteração de score tomográfico, os pacientes que tiveram muita doença na fase, imagem na fase aguda, vão ser aqueles que provavelmente vão ficar com lesão residual, né? Então, coloquei aqui um comparativo, peguei um compilado aqui de artigos da literatura mostrando doença residual em MERS, em H1N1 e no COVID, né? Na verdade, são artigos que são difíceis da gente comparar, porque tem datas muito diferentes, né? Mas, enfim, a gente vê que, muito frequentemente, essas pneumonias virais podem deixar alterações residuais, né? Alterações, vamos chamar de alterações residuais, que até hoje a gente não tem elementos fios do que significam essas alterações a longo prazo. Daqui a pouco a gente comenta um pouco disso. Chama a atenção desse estudo, que não é de COVID, é de H1N1, mas seguiu os pacientes por 15 anos, né? Então, a gente vê algumas coisas interessantes desse estudo, é que primeiro a gente vê lá que quase 80%, melhor, quase 40% dos pacientes ainda tinham alterações residuais depois de um ano, e usualmente, isso aqui é interessante para a gente entender que com vírus influenza, as alterações reduziram durante os 2 primeiros anos, e depois elas ficaram estáveis. Então, nossa próxima pergunta é: qual o significado dessas alterações tomográficas crônicas, essas alterações persistentes pós-Covid? Várias coisas, né? Alterações possivelmente de fase fibrótica, dano alveolar difuso. A nossa pergunta é: quais são os elementos que seriam marcadores de cronicidade, né? E será que existem elementos inflamatórios de alta imunidade envolvidos, né? A terceira pergunta que é importante a gente responder é se a tomografia ela guarda correlação com a função pulmonar. Por exemplo, a gente vê essa tomografia com muitas alterações e uma função pulmonar ela não tão alterada, né? Então, não há correlação, segundo a literatura, da extensão das alterações da tomografia com a função pulmonar, né? Só para mostrar essa questão, né, a gente vê aqui 2 pacientes muito jovens que tiveram alterações, tiveram eventos graves, né? Então a gente percebe que as alterações, mesmo reticulares, elas reduziram, né, nos 2 casos, e os 2 casos persistiram com vidro fosco.
Possivelmente esse vidro fosco que a gente está vendo aqui, isso não é, alteração inflamatória aguda, etc. Pode até haver, mas isso aqui pode ser fibrose também abaixo da resolução do nosso método e, dado a persistência, possivelmente né? Em relação a sugestões de segmento, a primeira coisa que eu coloco já é esse consenso aqui, entre aspas, antigo, né? No Covid, que todo dia tem um monte de artigo, a gente coloca que, segundo esse task force aqui da TS, da Sociedade Respiratória Europeia, dentro desse painel de especialistas aqui, de especialistas, olha, só 38% das pessoas favoreceram tomografia de rotina no pós-Covid, né? A maioria das pessoas ou não fizeram recomendação nenhuma ou acharam que a tomografia não deveria ser feita. Essa aqui, na verdade, é um artigo é interessante saber de onde ele veio, um artigo em inglês. Os ingleses são muito conservadores em termos de uso da tomografia. Então, eu vou colocar aqui, ele coloca tanto pacientes com uma pneumonia leve, quanto pacientes com pneumonia moderada. O que ele sugere? Que os dois, em relação à avaliação por imagem, né, uma avaliação por imagem, 12 semanas depois da alta, né, o paciente vai fazer uma radiografia e só depois, se persistirem alterações no raio-x ou nos exames de função pulmonar ou clínica persistente, é que ele vai dar o start para fazer tomografia, né, com atenção especial aqui para eventos vasculares. Né? Bom, então, nossas perguntas. Quais são os objetivos da avaliação imaginológica? Primeira coisa, detectar alterações modificadoras de conduta médica. Fazer tomografia por fazer não faz sentido, né? Então, primeira coisa, seguir longitudinalmente essas alterações, até para programar a corticoterapia, suspensão de corticoterapia, né? Ou avaliar, eventualmente, alterações intersticiais pré-existentes. Por exemplo, esse indivíduo que já tinha uma doença fibrosante, a gente vê que no pós-Covid essa doença piorou bastante. Ele sofreu, na verdade, aqui uma exacerbação trigada, né? Segunda coisa, avaliar outras alterações não intersticiais, como, por exemplo, fenômenos tromboembólicos tardios, né? Estenose traqueal, hipertensão pulmonar. E a terceira coisa, esse é o tópico da doutora Rosana, é a avaliação de lesões incidentais. Por exemplo, essa paciente aqui tinha uma alteração que até poderia ser sugestiva de relacionada à COVID na fase inicial, mas virou um adenocarcinoma depois, já operado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Agradeço a excelente aula também sobre esse tema que tem despertado tantas dúvidas, né, e questionamentos aqui, tanto dos nossos colegas radiologistas, nossos amigos pneumologistas. Então, depois a gente terá certamente algumas perguntas para você aqui. Muito obrigado pela excelente apresentação. Obrigado. Eu vou convidar em seguida também a minha amiga a doutora Rosana Rodrigues, que vai fechar aqui com a última apresentação de hoje. A Rosana também vai falar de um tema extremamente importante, né, esse momento de Covid, em que a gente pensa praticamente só nesse tema, sobre as lesões neoplásicas incidentais. As dicas de uma radiologista experiente na área para reconhecer aquelas lesões que merecem ser seguidas, especialmente considerando as lesões semissólidas, e como que a epidemia Covid-19 pode interferir atualmente nos guidelines de segmento desses pacientes. Rosana, muito obrigado. Eu passo a palavra para você agora. Estou com som, Gustavo? Está compartilhando? Assim, o som está ótimo, estamos tudo bem. Boa noite a todos, obrigado, Gustavo, pelo convite. Então, eu vou abordar principalmente os nódulos achados em tomografia de pacientes com Covid, e como o Gustavo falou, o segmento desses nódulos. Então, todos sabem que o nódulo é uma opacidade bem circunscrita, menor do que 3 centímetros, que ele pode se apresentar como nódulo sólido, quando ele tem densidade de partes moles, ou subsólido, que pode ser em vidro fosco, quando é uma opacidade bem circunscrita, com limite pelo menos moderadamente bem definido, através da qual é possível se ver as estruturas vasculares e paredes brônquicas. E ele é chamado nódulo misto, ou semissólido, ou parcialmente sólido, quando ele é um nódulo em vidro fosco, mas que ele tem também um componente sólido. Como um caso que acompanhamos, uma paciente de 48 anos, fisioterapeuta, sem comorbidades, nunca tabagista, que em abril do ano passado teve o diagnóstico de Covid, e uma semana depois evoluiu com dispneia, procurou uma emergência, realizou uma tomografia que mostrava opacidades em vidro fosco, periféricas, algumas com características meio arredondadas,
opacidades lineares, como a doutora Isabela nos mostrou, mas destacava essa imagem bem circunscrita, com densidade de partes moles e com componente em vidro fosco, sugerindo que fosse uma lesão nodular do padrão semissólida, e determinava aqui uma discreta atração sobre a cisura, que nos chamou a atenção, sugerimos que fosse feito acompanhamento. Todas as opacidades sugestivas de pneumonia pelo COVID tinham desaparecido, e essa lesão permanecia, uma lesão de cerca de 2 centímetros, com contornos lobulados, com componente sólido, determinando tração cisural. Nós sugerimos que prosseguisse a investigação dessa lesão, que era uma lesão bastante suspeita. Ela realizou um PET-CT que mostrou que a parte sólida era ávida pelo FDG, foi feita uma biópsia percutânea que deu o diagnóstico de adenocarcinoma, e a paciente foi tratada com lobectomia, um diagnóstico final de adenocarcinoma do tipo papilífero, e o tratamento foi complementado com quimioterapia adjuvante. Então, esse eu acho que foi assim, o pesadelo de todos os radiologistas torácicos durante a pandemia, que era se a gente não estava perdendo nódulos suspeitos no meio de tantas tomografias, com tanto infiltrado, às vezes, por vezes, infiltrados bastante extensos. Então, e para piorar, um aspecto bastante comum e bastante sugestivo da pneumonia por COVID eram as opacidades nodulares. Então, dessas opacidades, às vezes, meio mal definidas, em vidro fosco, algumas, às vezes, até com aspecto meio misto, que também poderia ser dito como um nódulo com sinal do halo, e outras até mais sólidas, qual dessas lesões seria necessário ser acompanhadas? Quais a gente deveria suspeitar? As lesões em vidro fosco, dentro do infiltrado em vidro fosco, ou as sólidas dentro da consolidação, elas não são possíveis de serem detectadas. Mas a lesão nodular, que se destaca, com a configuração, pelo menos meio nodular, que se destaca do background da infiltração, é a lesão que a gente deve suspeitar. E identificando essa lesão arredondada, circunscrita, se ela tiver o contorno mais lobulado ou espiculado, se ela determinar retração pleural ou cisural, ou se ela tiver lucências de permeio a ela, são as lesões que a gente deve investir mais para serem seguidas e prosseguir a investigação. Nesse caso, um paciente com pneumonia por COVID, com opacidades em vidro fosco na periferia, junto com reticulação, uma fase mais tardia, chamava atenção a opacidade de configuração nodular, foi sugerido que o paciente repetisse a tomografia, as imagens relacionadas ao COVID já tinham diminuído, mas a lesão permanecia, esse paciente continua em acompanhamento. Nesse outro caso, uma senhora também com pneumonia por COVID, essa opacidade muito estranha, ela era no lobo superior, ela era mais central, não era periférica, ela tinha, por vezes, um contorno meio arredondado, limite mais definido. No sagital, ela parecia ter limite mais bem definido e ser lobulada, e a parte sólida dela tinha um contorno meio irregular. Então, era uma lesão que chamava atenção por se diferenciar do restante da infiltração da própria pneumonia pelo COVID, e foi sugerido que ela fizesse um acompanhamento. 3 meses depois da primeira tomografia, as alterações relacionadas à pneumonia pelo COVID já não estavam mais presentes, talvez umas discretas linhas subpleurais, mas essa lesão parecia até se destacar mais, com a parte de vidro fosco até um pouco melhor definida. A parte sólida irregular, foi sugerido que prosseguisse a investigação, ela foi biopsiada e comprovou ser um adenocarcinoma. Esse caso foi da fisioterapeuta que eu apresentei no caso, uma lesão subsólida, né, mista, em que determinava tração cisural, e essa paciente que veio com suspeita de COVID, que não tinha outras alterações que pudessem sugerir COVID, mas tinha um nódulo misto, bem definido, parcialmente bem definido, com extensão pleural, com tração da superfície pleural. Então, essas lesões, as mistas são mais fáceis ainda de serem perdidas, as subsólidas mais fáceis ainda de serem perdidas dentro do infiltrado, mas sendo de uma opacidade arredondada e determinando tração cisural ou com contorno irregular ou lobulado, ela merece uma investigação, que se prossiga a investigação. Quando elas têm microcistos ou lucências, pseudoescavações, tem vários nomes para essas alterações císticas que acontecem dentro de nódulos, esse achado, ele favorece muito a suspeição diagnóstica por uma lesão maligna, e esse nódulo tem que ser perseguido, uma investigação a ele. Lesões císticas aéreas foram descritas no infiltrado pelo COVID, mas quando dentro de uma lesão arredondada, ela necessita que seja prosseguida a investigação. Em relação ao acompanhamento desses nódulos,
Um painel de especialistas, incluindo pneumologistas, radiologistas e cirurgiões torácicos, se reuniu ano passado para saber como seria feito o segmento dos nódulos encontrados nas tomografias dos pacientes com COVID. Então, para nódulos sólidos e subsólidos, esses são os guidelines que atualmente se usam, e para as lesões achadas incidentalmente, principalmente da sociedade Fleischner, e para os nódulos achados durante o rastreamento, principalmente o Langerhans, eles acharam que a relação custo-benefício para se fazer o segmento desses nódulos durante a pandemia não valeria muito a pena para os pacientes com nódulos, por exemplo, menores do que 8 milímetros, que tivessem um baixo risco de ter, que a estratificação de risco deles não fosse muito alta. Então, quase todos concordaram que esses pacientes com lesões menos suspeitas, que fossem menores, né, porque, logicamente, o tamanho é definitivo nessa avaliação, as lesões menores do que 8 milímetros, elas poderiam ter um atraso no acompanhamento delas. As lesões sólidas maiores do que 8 milímetros para pacientes com risco baixo ou intermediário e as lesões subsólidas, essas mereceriam continuar o monitoramento delas, mas ele poderia ser atrasado até em 3 a 6 meses, tudo isso, claro, na dependência do risco individual do paciente e da prevalência da doença naquela população. Então, na circunstância de uma prevalência muito alta da COVID naquela população, que poderia se atrasar em 3 a 6 meses o monitoramento desses nódulos. As lesões com maiores do que 8 milímetros, mas que o risco do paciente fosse muito alto, eles sugeriam que tivesse uma abordagem que em circunstâncias habituais, seria até diretamente, poderia progredir para a cirurgia, ser uma avaliação mais agressiva, que esses pacientes fizessem um PET-CT ou mesmo uma biópsia percutânea para ter certeza que era uma lesão tumoral e não expor o paciente a um risco maior de uma internação mais prolongada, que seria o caso de uma abordagem diretamente, se fosse uma abordagem cirúrgica. E eles sugerem até que lesões tumorais com diagnóstico já de câncer de pulmão, mas que no estágio precoce, dependendo do tamanho da lesão e do tempo de duplicação, da evolução do tamanho da lesão, né, do tempo de duplicação do nódulo, que até mesmo os nódulos já diagnosticados, os tumores já diagnosticados, poderiam ter um atraso na cirurgia sem grandes impactos no prognóstico do paciente. A pandemia teve um impacto enorme sobre o segmento dos nódulos, né? Os estudos atuais destacam muito isso, que houve uma redução muito grande na inclusão dos pacientes nos estudos de rastreio. Os estudos pacientes que já estavam sendo acompanhados no rastreio teve uma redução, aumento enorme nos pacientes que não compareciam para fazer a tomografia de acompanhamento, de 15% para 40%, e com isso, os nódulos mais suspeitos de rastreio, que no caso são Langerhans 4A e 4B, que eram cerca de 8% a prevalência deles, rodavam nessa coorte, tinha subido para cerca de 30%, ou seja, esse atraso tinha um impacto em mudança da evolução dos nódulos em relação à sua estratificação para nódulos, então, mais agressivos. Em relação à avaliação do próprio câncer de pulmão, vários artigos têm destacado isso, que os pacientes têm chegado para fazer o diagnóstico de câncer de pulmão mais sintomáticos, com doença mais avançada, e que o número de casos novos reduziu no último ano, nesse ano da pandemia, o que significa que, para frente, né, que estamos ainda para ver o grande impacto que a pandemia vai ter tido no diagnóstico do câncer de pulmão. Na realidade, a pandemia teve um impacto grande em toda a linha do câncer de pulmão, desde o rastreio ao diagnóstico, ao tratamento cirúrgico e, inclusive, nos cuidados paliativos, e eu acho que nos próximos anos a gente vai estar vendo aí o resultado negativo, o efeito negativo da pandemia no diagnóstico do câncer de pulmão. Muito obrigada. Rosana, muito obrigado. Excelente apresentação também, com belas imagens, uma boa síntese desse tema, né, que é um tema também que acabou ficando deixado muito de lado, né, nesse momento em que todo mundo está ainda, infelizmente, focado na avaliação por imagem da COVID-19. Aí eu agradeço a Rosana, e terei os 4 aqui agora, a Rosana, o Pedro, o Giba, a Isabela, conosco para que a gente passe às perguntas. Então, nós temos aqui algumas perguntas da plateia que eu gostaria de passar para vocês.
A primeira pergunta é direcionada a Isabela, e Isabela é uma pergunta do Paulo César Rodrigues, e ele questiona o seguinte: aqui tem sido atribuído, Isabela, a modificação do padrão de BUP para um padrão de dano alveolar difuso. Além da cepa viral, existem fatores do hospedeiro envolvidos também? Oi, Paulo, é uma pergunta muito interessante. Eu acho um ponto importante deixar claro aqui, a gente continua vendo muita BUP, tá? Eu acho que a BUP é o padrão mais frequente, independente da variante. Porém, como essas novas cepas, o contágio é muito mais fácil e ela, de alguma forma, realmente causa uma forma mais grave, e quando você fala em acometimento grave, uma injúria pulmonar grave, aí não vai ser a BUP, né? Aí vai ser o dano alveolar difuso como a resposta do pulmão a essa injúria pulmonar. Obviamente, eu não sou especialista, eu não sou virologista, tá? Para poder saber detalhes por que eles estão causando isso. O que também a gente observa é que, apesar de também estar sendo visto em pacientes muito jovens, mas ainda a obesidade, por exemplo, e até a diabetes, também a gente acaba contendo fatores prognósticos nesses pacientes que estão evoluindo com dano alveolar difuso. Então, assim, eu não tenho uma resposta precisa para você, mas é bom deixar claro que espero que a BUP continue sendo realmente a resposta de injúria que os pacientes apresentam com a COVID e não dano alveolar difuso, tá? E nem todos os pacientes com dano alveolar difuso vão realmente ter um prognóstico ruim. Depende muito aí da experiência também do centro de tratamento intensivo. Porque na época do SARS, 2003, que eu acompanhei alguns casos, apesar de que a mortalidade era bem elevada, e foram vistos muitos casos de dano alveolar difuso na época, tá? Mas, assim, de qualquer forma, ganhou-se experiência. Então, em certos centros, mesmo sendo dano alveolar difuso, você trata como qualquer dano alveolar difuso, e é grave, tá? Então, eu acho que aí é multifatorial e os cientistas ainda estão precisando realmente entender, tá? Porque, de qualquer forma, assim, mal a gente conseguiu entender o vírus e as mutações estão aparecendo, e aí eu acho que é um efeito em cascata. Eu não sei se os outros colegas têm algo para dizer em relação a isso, mas é bom deixar claro, independente da variante, a BUP é a mais frequente, só que a gente está vendo mais dano alveolar difuso, tá? Porque tem muito mais casos acontecendo em paciente jovem também. Excelente, Isabela, muito obrigado. Eu aproveito aqui para perguntar também se o Giba, se a Rosana, o Pedro querem complementar algo a respeito. A própria Isabela já levantou a bola aí para vocês. Porque é interessante ouvir, né, Gustavo, nesse sentido, porque assusta, né, quando a gente coloca uma tomografia agora com dano alveolar difuso, né? Mas não é o que a gente está vendo com frequência. Nos internados, na UTI, a gente tem visto mais um pouco, mas eu acho que é bem deixar claro, é BUP ainda, que a gente vê com mais frequência, tá? Eu vou dar uma opinião. Acho que uma das grandes angústias da Covid é que a gente tem muita dificuldade de determinar quem vai evoluir de que forma. E algumas evoluções são catastróficas. A gente teve no hospital umas 2 ou 3 pessoas que também evoluíram com TEPs que escavaram, e era uma coisa que eu não via há milênios. E escavações grandes, inclusive, TEPs volumosos. Então, eu concordo, eu não tenho uma resposta em quem vai para dano alveolar difuso, quem vai para BUP, quem vai ter uma doença muito leve. Acho que esse é o grande problema e a imprevisibilidade que sempre angustiou a gente desde o começo. Eu lembro das primeiras vezes que a gente conversava, a aflição enorme era essa. E aí, quem é que vai evoluir mal? Então, a resposta curta também não tenho essa resposta. Legal, Gil. Eu vou aproveitar, a gente recebeu várias perguntas aqui, então eu vou passar para uma próxima. Eu vou perguntar agora para o Pedro, e a seguinte pergunta do Alexandre Ribeiro Viana. Pedro, nos casos de acompanhamento pós-Covid, quando não existe aquela redução do acometimento pulmonar, mas tem uma redução da densidade das opacidades em vidro fosco, isto pode ser descrito e usado como um parâmetro de melhora ou não? Qual que é a sua visão a respeito disso?
Pergunta super interessante, Gustavo, que tem hora que quando a gente se vê frente a alguns pacientes assim, com esses padrões heterogêneos de melhora ou de evolução das imagens, a gente realmente a descrição da imagem dá dúvida para o radiologista, né? Mas eu acho que, inclusive, é relativamente frequente que a gente veja pacientes que, especialmente aqueles que evoluíram com padrões mais graves, que a gente veja pacientes que evoluem com redução da atenuação das opacidades, muito mais, de uma maneira muito mais marcante do que uma redução na extensão. Então, sendo muito objetivo, eu acredito que sim, a redução na atenuação das opacidades, ela sim é um parâmetro de resposta, obviamente a depender aí da extensão do dano que houve, se foi uma proliferação fibroblástica mais imatura na forma de uma pneumonia de organização, ou se foi um dano mais definitivo, com uma proliferação mais intensa do ponto de vista de proliferação fibroblástica. Acho que sim, essa redução da densidade ela deve ser interpretada como uma melhora no padrão. Isso é relativamente comum de acontecer. Tá ótimo, Pedro, obrigado. Eu acho que responde também a pergunta da Adriana Oliveira. A Adriana estava perguntando, tem uma tomografia de um paciente internado em que o clínico quer saber se houve melhora ou não, e ele vai ancorar sua decisão pela área de acometimento, né, do parênquima. E ela diz, sabemos que muitas vezes a área não se altera, mas as consolidações do vidro fosco estão evanescendo, então como descrever essa percepção de melhora no laudo, né? Imagino que Pedro já tenha abordado aqui que isso é um bom sinal. Então a gente tem as consolidações ou o vidro fosco reduzindo a densidade, isso é um sinal também de melhora aqui do ponto de vista de imagem. Eu vou passar uma próxima pergunta para Rosana. Rosana, um tema que foi muito questionado também na COVID, não tem ligação direta com a sua apresentação hoje, mas a gente já conversou sobre isso também no passado, o papel da ultrassonografia de tórax. E aí, aqui especificamente, estão dizendo naqueles pacientes à beira do leito, em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, por COVID, com dificuldade de transporte para o centro de imagem. Ultrassom de tórax ajudaria? Essa é a pergunta da Maria da Penha Salles. Uhum. Sim, muito interessante. Foi muito utilizado assim nos serviços que os intensivistas têm experiência, né, com ultrassom de pulmão, que é uma área bastante desenvolvida em terapia intensiva. Eles relataram assim, uma ajuda grande do ultrassom, né, e uma boa correlação, principalmente na avaliação das complicações, a associação de derrame pleural, que o ultrassom à beira do leito viu muito bem, a presença de pneumotórax, de consolidações, escavações. Então, principalmente para algumas complicações, o ultrassom foi bastante usado. E como ela mesma destacou, para o paciente que tem o paciente mais grave e que o transporte dele para o setor de tomografia, que certamente seria um exame com mais sensibilidade, mais especificidade do que um ultrassom de pulmão para avaliar as complicações, mas para esse paciente com dificuldade de transporte, para quem tem experiência, é uma boa opção, um bom método diagnóstico. Excelente, Rosana, obrigado. Eu vou voltar agora com a Isabela, uma pergunta da Roberta Salles, que é aqui da Universidade de São Paulo. E a Roberta diz que, a respeito do último caso, Isabela, que você apresentou, mostrando aquela lesão escavada, né, no contexto de TEP, pensando em infarto, ela pergunta sobre um outro tema, no qual você tem muita experiência também, que é a aspergilose invasiva. Você tem visto muita aspergilose invasiva em pacientes com COVID? Qual que é a experiência de vocês? Eu, particularmente, não tenho visto muito, tá, casos de aspergilose, mas é possível sim, e ele acaba simulando, Roberta, certamente outras doenças, mas é possível sim, saiu até artigo recente fazendo revisão a respeito, tá? Mas depende muito do perfil de paciente que você está vendo, está acompanhando, mas é possível sim, e pode ser difícil diferenciar de certas patologias, tá? E aí da importância, às vezes, você fazer o diagnóstico histológico, né? Para poder tratar adequadamente, tá? Então, assim também, não só a aspergilose, mas acho que também alguns casos de reativação de tuberculose também tem sido visto com uma certa frequência também. Então, nós temos que estar atentos à aspergilose, tuberculose e outras coisas mais. E doenças
infecções que a gente não está nem acostumado a lidar realmente, que aparece como complicação após a COVID, tá? Mas é um sinal de alerta. Muito bom, Isabela, obrigado. Eu vou passar agora para o Giba, que tinha mencionado mesmo essa questão de escavação. E aí são duas perguntas na mesma linha. Uma delas é da Maria Carolina Gouveia, perguntando se vocês já viram doença pulmonar cística difusa após Covid. E a outra também na mesma linha é da Mayra Peraro Jorge, perguntando sobre cisto pulmonar no pós-Covid, se vocês já viram alguma complicação assim. Então, são duas perguntas aí bem semelhantes. Giba, eu passo para você. Então, a gente viu alguns relatos de formação de cisto, inclusive relato falando que esses cistos melhoram na evolução. Eu, particularmente, não peguei casos com cistos. Acho que é uma amostra muito pequena, né? Ainda mais numa doença que está cometendo tanta gente e tem tantos exames de imagem sendo feitos. Mas eu já li relatos a respeito disso. Então, eu não tenho experiência, mas eu sei que pode acontecer e está relatado. Eu não sei se um dos demais colegas chegou a ter algum caso com formação de cistos. Nada significativo, Giba. Vi algum outro caso, me lembro de um caso especificamente que na vigência da ventilação mecânica, alguns cistos começaram a acontecer, como você falou, começaram a aparecer onde não existiam, focos de enfisema começaram a ficar mais evidentes. Agora, de fato, doença cística difusa não fez parte da minha pequena casuística também. Eu vou passar... Alguém mais quer falar sobre esse tema? Não, fica à vontade, mas realmente eu também não percebi, não. A dúvida que fica é se os cistos são relacionados à COVID ou complicações, né? Exatamente. Eu vou passar agora a pergunta para o próprio Pedro. Na verdade, temos duas aqui sobre evoluções. Uma delas é do Márcio Martins, que pergunta o seguinte: em relação a essas lesões significativas da tomografia de tórax, Pedro, nós temos observado que esses pacientes têm importante diminuição da DLCO nos 2 meses seguintes. E aí ele pergunta, o Márcio, se mesmo assim vocês acham que as lesões da tomografia não têm relação com a função pulmonar. Eu emendo já com a do Rubens Pádua, né, que fala que existem casos que não mostram melhora radiológica, apesar do paciente estar bem. Então, são os dois espectros aqui, né, nessa evolução pós-Covid. Eu acho que seria aqui uma balança de 3 braços aqui, né? A gente tem imagem, função e sintomatologia. Todos nós fizemos exames de pacientes com síndrome pós-Covid que tinham tomografias próximas do normal ou com poucas alterações e que pacientes muito sintomáticos, né? Quem sou eu para falar de função em relação à função com o pneumologista, né? De fato, o que a gente lê, a grande sequela funcional da COVID é o mecanismo de troca, né? A queda da difusão, sem dúvida, é o que os artigos têm mais mostrado, né? A redução da difusão. Padrões obstrutivos, a gente praticamente não tem visto, né? Eu tenho curiosidade de ver as espirometrias que vêm juntos, praticamente a gente não tem padrão obstrutivo, né? Até uma curiosidade, ao contrário do que a gente via muito no H1N1, que a gente via nas necrópsias lá, necrose de parede de via aérea, né? O elemento da via aérea era muito importante. Agora, na COVID, de fato, elementos de obstrução, né? de resposta com brondilatador, etc., a gente não tem visto, mesmo na pequena casuística que eu vejo e acabo vendo dos colegas, a grande sequela é a sequela restritiva, né? A gente vê alterações restritivas e, sem dúvida, o maior é a redução da difusão. Quando eu falo que não existe correlação, quando a gente vê nos trabalhos do ponto de vista de correlação estatística, né? Obviamente, parece intuitivo que pacientes que têm muita doença na tomografia vão ter alterações funcionais, sequelas funcionais mais importantes, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, eventualmente, acontecem discrepâncias nessa avaliação. Como eu disse, enfim, percepção de sintomas e função e alteração na tomografia, alterações remanescentes, são coisas diferentes. Muito bom, Pedro, obrigado. Eu vou deixar um comentário da Elza, que mandou aqui agora, dizendo que acompanhou um paciente pós-Covid com cisto pulmonar e que desapareceu após 1 mês. Então, talvez indo muito na linha do que vocês disseram, né, possa ser uma complicação da doença que estava depois melhorando e desaparece com a evolução. Eu volto agora para Isabela e pergunto o seguinte, uma pergunta aqui do Cássio de Mello, e ele questiona sobre os padrões de aprisionamento aéreo.
inferindo doenças de pequenas vias aéreas. Se eles estão sendo muito prevalentes na sua experiência, Isabela. Olha, Cássio, eu não tenho o número exato, mas eu passei a fazer de rotina, garantir que a gente tivesse, né, uma fase em expiração, a apneia pós-expiratória, até para poder documentar. Acho que no início eu vi mais aprisionamento aéreo. Depois, eu não sei se foi certos perfis de paciente, não sei se algum paciente já era asmático, etc., ou alguns pacientes que faziam. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, tinha muito um espessamento de brônquio associado ao vidro fosco, apesar de que isso não é descrito, né, como sendo um achado. Então, esses pacientes que tinham espessamento parietal de via aérea, então depois eu tinha aprisionamento. Mas a gente vê sim, viu? Agora, o que isso vai dizer no futuro, nós não sabemos, tá? E se é uma coincidência em alguns pacientes ou se é algo realmente que a COVID está fazendo. Em alguns momentos parecia que lembrava aquela bronquiolite da criança, né? Que a gente via, né? Aquela bronquiolite obliterante pós-infecção, pós-viral, né? Em criança, tá? Mas com o tempo, o que eu vejo mais é alteração residual, não de aprisionamento. Continuo observando, Cássio, tá? Para poder entender um pouco mais aí o mecanismo. Muito bom, obrigado, Isabela. Eu vou passar agora para Rosana, a pergunta do Pedro Olivo Neto, sobre COVID especificamente e a sobreposição com a infecção bacteriana. E o Pedro disse que é muito comum serem prescritos antibióticos para pacientes com COVID-19. Ele quer saber se existem características na tomografia de tórax que podem apontar para a possibilidade de infecção bacteriana sobreposta ao quadro viral. Ele também parabeniza todo mundo pelas apresentações. Oi, Pedro. Então, assim, o aspecto mais sugestivo de associação com o processo bacteriano na tomografia do COVID é o surgimento de consolidação. Então, assim, na evolução do próprio COVID, como a Isabela mostrou, você pode ter áreas de consolidação. Quando ela está na fase mais tardia, ela tem um aspecto que é bastante sugestivo, assim, já de pneumonia e organização. Mas se na tomografia surge uma área de consolidação, principalmente com broncograma aéreo e principalmente assimétrico, se tiver os dados clínicos e laboratoriais para corroborar uma infecção associada bacteriana, são os sinais tomográficos que mais ajudam. Então, a consolidação com broncograma aéreo, assimétrica, que tenha surgido, se você tiver exame para acompanhar, para comparar, associado ou não a nódulos alveolares. Derrame pleural também, derrame parapneumônico pode surgir, o derrame, ele por si só não é frequente na infecção viral, na infecção pelo COVID, mas quando se associa a infecção bacteriana, pode surgir também um derrame parapneumônico. Ótimo, Rosana, obrigado também. Nós estamos aqui nos nossos últimos 2 minutos, acho que dá tempo para mais uma pergunta. Eu vou passar a pergunta para o Pedro, é do Antônio Sérgio Andrade, que também parabeniza todos os palestrantes, e diz que teve um caso de uma paciente com COVID grave, que ficou internada, sem ventilação mecânica, mas recebeu oxigênio com catéter. A tomografia de tórax, Pedro, na admissão, tinha um vidro fosco de 25% de comprometimento do parênquima pulmonar. Ela encontra-se atualmente com dispneia de esforço, e a tomografia de controle, após 30 dias, a lesão tinha diminuído para 15% e a espirometria normal. Já está no 3º mês de evolução e ele pergunta se tem indicação para uma nova tomografia de tórax. Eu tendo a ser, como eu disse, eu entendo o papel da tomografia, da imagem nessa avaliação pós-Covid de uma maneira muito objetiva. A gente sempre tem que fazer a tomografia buscando uma resposta que vai mudar uma conduta clínica, né? Eu acho que a tomografia, pela tomografia, eu acho que com frequência ela gera muito mais ansiedade do que uma resolução de problema. Acho que às vezes ela até cria problema, porque a gente sabe que essas alterações... A gente lembra quando a gente estudava sobre pneumonia bacteriana, a gente via que no raio-x a gente demorava um mês para desaparecer. Né? A gente certamente viu uma pneumonia bacteriana, eventualmente meses depois a gente vê sinais. Então, eu acho que a questão fundamental em relação ao seu caso é o que a gente precisa responder. Qual é a dúvida clínica, se você depende disso para poder mudar o tratamento, para retirar uma corticoidoterapia, alguma coisa assim. Em outro sentido, se for somente para ver as lesões desaparecerem, eu acho que a tomografia pode gerar mais ansiedade. Não sei se os outros colegas compartilham da mesma opinião. Concordo. Excelente, Pedro. A gente chega aqui no final da nossa apresentação. Eu queria parabenizar todos vocês
Eu tenho aqui diversas mensagens, inclusive da Irma Godoy, aqui dizendo excelentes aulas e agradecendo, o Luiz Cordovani também agradecendo aos palestrantes, a Flávia Amaral perguntando se as aulas vão ser disponibilizadas, a gente vê depois com o SBPT se é possível deixar um PDF, algum link para as aulas. A Cristiane Sarkis também dando parabéns a todos, Rogério Almeida. Eu aproveito para agradecer novamente a vocês quatro, a Rosana, a Giba, Pedro, Isabela, o Fábio Souza também dá os parabéns a vocês, e agradeço muito à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia por ter aberto esse espaço aqui para que a gente possa ter discutido, um ano depois da pandemia, o que mudou, e também aos apoiadores, né? A Axê, Boehringer, a Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi e Vertex. Então, terminamos aqui a nossa apresentação e até o próximo encontro. Muito obrigado, pessoal, e boa noite a todos.